E se eu te dissesse que tudo o que você aprendeu sobre Maria Madalena pode estar errado? Durante séculos, a tradição nos ensinou que Maria Madalena foi uma pecadora arrependida, talvez até uma prostituta. Mas, e se essa história não passasse de uma grande distorção? A verdade é que Maria Madalena pode ter sido uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo. Uma mulher que desafiou o poder religioso de sua época e que, por isso, teve sua história apagada. Mas por que a sua verdadeira trajetória foi escondida? Quem tinha interesse em silenciar sua voz? Hoje vamos revelar um dos maiores mistérios da Bíblia. E no final, você terá uma nova visão, não apenas sobre Maria Madalena, mas também sobre sua própria jornada espiritual. Fique comigo até o fim. Quem foi Maria Madalena? Para entender quem foi Maria Madalena, primeiro precisamos deixar de lado as versões distorcidas e olhar diretamente para as Escrituras. Nos Evangelhos, Maria Madalena é citada várias vezes, mas não da maneira que a tradição nos fez acreditar. A ideia de que Maria Madalena era uma pecadora arrependida vem de uma interpretação feita no século VI pelo Papa Gregório I, que sugeriu que ela era a mesma mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas. Mas essa afirmação não tem base bíblica. Maria Madalena era, na verdade, uma seguidora fiel de Jesus, mencionada pelo nome mais vezes do que a maioria dos apóstolos. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição e a única que permaneceu ao lado de Jesus até o fim. Mas por que uma mulher tão importante teve sua história alterada? Como a história dela foi distorcida? Se Maria Madalena era uma seguidora tão importante de Jesus, por que sua imagem foi transformada ao longo dos séculos? A resposta está na necessidade de controle. No ano 591, o Papa Gregório I fez uma afirmação que mudaria para sempre a visão sobre Maria Madalena. Ele declarou que ela era a mesma mulher pecadora mencionada em Lucas 7,37, a prostituta que ungiu os pés de Jesus. Mas essa ideia nunca foi confirmada pelas Escrituras. Os evangelhos nunca dizem que Maria Madalena era uma prostituta. Na verdade, essa interpretação serviu para diminuir seu papel de liderança e reforçar a ideia de que as mulheres deveriam ser submissas. Durante séculos, essa versão foi repetida até que se tornou uma verdade. Só em 1969, o Vaticano admitiu que não havia fundamento para essa interpretação. Mas o estrago já estava feito. Maria Madalena passou de líder espiritual a um símbolo de arrependimento. Mas se sua história foi distorcida, qual era o seu verdadeiro papel? Maria Madalena como uma líder espiritual oculta. Se Maria Madalena não era a pecadora arrependida que nos fizeram acreditar, então quem ela realmente foi? A resposta pode estar em textos que ficaram ocultos por séculos, os evangelhos apócrifos. O Evangelho de Maria, descoberto no século XIX, descreve Maria Madalena como uma discípula especial de Jesus. Em seus ensinamentos, Jesus revela a Maria segredos espirituais que não foram compartilhados com os outros apóstolos. Essa visão contrasta diretamente com a narrativa tradicional, onde apenas Pedro e os demais homens tinham protagonismo. Outros textos, como o Evangelho de Filipe, sugerem que Maria Madalena tinha uma relação muito próxima com Jesus, chamando-a de sua companheira. Esse termo gerou muita controvérsia, levando a teorias de que ela poderia ter sido esposa de Jesus. Mas mais do que isso, esses escritos mostram que Maria Madalena era uma líder espiritual, alguém que compreendia os ensinamentos de Jesus de uma maneira mais profunda e íntima. Isso explicaria por que sua história foi alterada ao longo dos séculos. Para evitar que as mulheres assumissem papéis de liderança dentro do cristianismo primitivo. Mas se sua importância era tão grande, por que não ouvimos falar desses textos antes? O silenciamento e a perda dos textos antigos.
Se havia registros que mostravam Maria Madalena como uma líder espiritual, por que essas informações não chegaram até nós? A resposta está na própria história da Igreja. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia muitas versões dos ensinamentos de Jesus. Mas, com o tempo, a Igreja começou a definir quais textos seriam aceitos como parte da doutrina oficial e quais deveriam ser descartados. No século IV, no Concílio de Niceia, a Igreja consolidou os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, excluindo muitos outros escritos, incluindo aqueles que falavam sobre Maria Madalena. Textos como o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe foram classificados como heréticos e desapareceram por séculos. Alguns foram destruídos, outros permaneceram escondidos no deserto, como os manuscritos do Mar Morto e os textos de Nag Hammadi, descobertos apenas no século XX. Mas o que esses textos revelam pode mudar completamente nossa visão sobre Maria Madalena e sua verdadeira missão. E é isso que vamos explorar agora. Maria Madalena e a influência no cristianismo primitivo. Apesar de sua importância ser minimizada pela Igreja, Maria Madalena teve um impacto profundo na formação do cristianismo primitivo. Embora a história tenha sido distorcida, a verdade sobre sua liderança espiritual ainda ressoou nas primeiras comunidades cristãs. Nos primeiros séculos, antes da consolidação do cristianismo institucional, muitos cristãos acreditavam que Maria Madalena era uma figura central na disseminação dos ensinamentos de Jesus. De fato, os evangelhos apócrifos falam de sua liderança, mostrando-a como a primeira a receber a revelação sobre a ressurreição de Jesus. Ela foi, na verdade, a apóstola dos apóstolos, conforme muitos estudiosos chamam. Maria Madalena não apenas seguiu Jesus, ela estava ao seu lado, compartilhando os ensinamentos mais profundos e secretos, algo que não era permitido aos outros discípulos. Sua influência nas comunidades cristãs primitivas foi inegável, mas foi ofuscada ao longo do tempo. Mas mesmo com séculos de silenciamento, o legado de Maria Madalena persiste. Sua visão única sobre a espiritualidade cristã pode nos ensinar valiosas lições sobre a natureza do poder espiritual e a verdadeira liderança. Agora vamos refletir sobre como isso pode impactar nossas próprias jornadas espirituais. O impacto de Maria Madalena na espiritualidade contemporânea. O que podemos aprender de Maria Madalena hoje? Sua história, embora muitas vezes obscurecida, oferece valiosas lições sobre espiritualidade, liderança e a jornada interior. A figura de Maria Madalena tem sido redescoberta nos últimos anos, especialmente dentro de movimentos espirituais contemporâneos que buscam recuperar o poder feminino nas tradições religiosas. Nos tempos modernos, muitos veem Maria Madalena como um símbolo de empoderamento espiritual. Ela representa a sabedoria feminina, a capacidade de compreender as verdades espirituais mais profundas e a força para desafiar as normas estabelecidas. Sua história também foi associada ao Santo Graal, a taça que, segundo lendas, teria sido usada por Jesus na última ceia. Alguns acreditam que Maria Madalena tenha sido a guardiã desse Graal, simbolizando a conexão profunda entre o divino e a humanidade. A importância de Maria Madalena é frequentemente destacada em estudos sobre a espiritualidade feminina, onde ela é vista como uma mestra que ensina a cura interior, a sabedoria intuitiva e o despertar espiritual. Essa abordagem oferece um contraste com a religião tradicional patriarcal e resgata a ideia de que mulheres também podem ser líderes espirituais. Maria Madalena nos lembra de que a verdadeira espiritualidade vai além de dogmas e regras estabelecidas. Ela é sobre a busca interna e a conexão com o divino de maneira autêntica e pessoal. A verdade sobre Maria Madalena. Revelações para a nossa jornada espiritual.
Maria Madalena não é apenas uma figura do passado. Sua jornada espiritual tem algo poderoso a nos ensinar. O que podemos extrair de sua história para a nossa própria caminhada? Após desvendar a história de Maria Madalena, vemos que ela não era apenas uma discípula fiel ou uma mulher que foi mal interpretada pela história. Ela é um símbolo de tudo o que a espiritualidade verdadeiramente significa. Maria Madalena nos mostra que, ao buscar a verdade espiritual, precisamos estar dispostos a desafiar as normas, a procurar além do óbvio e a perseguir nossa própria jornada interna. Ela não temia enfrentar as sombras da dúvida, da dor e da transformação. E através disso, ela emergiu como uma mulher de grande força espiritual. A verdadeira lição de Maria Madalena para nós hoje é que, assim como ela, todos nós podemos transformar nossa vida espiritual em algo profundamente pessoal e significativo. Não importa o que o mundo diga sobre nossas escolhas ou nossa caminhada, o que importa é o despertar que ocorre dentro de nós, quando nos permitimos seguir nossa própria verdade. Maria Madalena não é apenas uma mulher do passado. Ela é uma guia espiritual que até hoje nos ensina que a jornada espiritual é sobre liberdade, descoberta e conexão com o divino em nossa vida cotidiana. Agora que você conhece a verdadeira história de Maria Madalena, qual impacto ela tem sobre sua jornada espiritual? Será que, assim como ela, você está pronto para desafiar as normas, seguir seu próprio caminho e buscar a verdade que reside dentro de você? Maria Madalena não é apenas uma personagem histórica. Ela é uma guia espiritual atemporal que continua a iluminar nosso caminho. Cada um de nós pode aprender com sua jornada, transformando nossa busca por espiritualidade em algo profundo, pessoal e transformador. Agora, eu quero saber de você. O que Maria Madalena representa para a sua vida espiritual? Como você pode aplicar os ensinamentos dela para despertar sua força interior e alcançar uma nova compreensão do divino? Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos que exploram os mistérios da fé e da espiritualidade. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e transformação. Até o próximo vídeo, onde exploraremos ainda mais o poder da verdade e da espiritualidade.